E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos encerrando a lição 5 com o nosso estudo adicional. Eu convido você a orarmos juntos pela nossa recapitulação. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos ao encerramento desta semana de estudo, reconhecendo que não aprendemos apenas para acumular informação, mas para sermos transformados. E se alguma verdade passou pela mente sem tocar o coração, nós pedimos que o Teu Espírito faça isso descer mais fundo. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta, nos corrige e nos chama ao crescimento. Ao estudarmos esse conteúdo adicional, livra-nos da superficialidade espiritual e da ilusão de que conhecer é o mesmo que viver. Ensina-nos a praticar o que aprendemos. Abençoa também, Pai, cada família representada aqui, cada lar que estuda a lição, cada pessoa que luta para permanecer firme
em meio às pressões do tempo do fim. Fortalece os cansados, anima os desanimados e chama de volta os que se afastaram, Pai. Que este estudo não termine em palavras, mas se traduza em escolhas, atitudes e uma fé viva. Prepara-nos para o sábado que se aproxima e, mais do que isto, para o encontro final com Cristo. Entregamos nossa mente, nosso coração e nossa caminhada em Tuas mãos. Oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo agora pela última vez essa semana a música para a memorização do verso da semana. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14, 15. Brilhando como estrelas na noite. Esse foi o título da lição 5 que estudamos durante esta semana. Os cristãos são chamados a ser luz em um mundo em trevas. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo", em Mateus capítulo 5, verso 14. De modo semelhante, Paulo também revelou esse desejo de que os cristãos brilhassem como portadores de luz em um mundo mergulhado na escuridão. Suas palavras aos filipenses, "Vocês brilham como luzeiros no mundo", em Filipenses 2,15, são muito semelhantes à mensagem enviada aos Efésios. No passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, verso 8. A metáfora da luz é um símbolo missionário poderoso, usado no Antigo e no Novo Testamento. Em Isaías, Deus declarou ao seu servo, o Messias: "Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra." Em Isaías 49, verso 6. Vamos ver também Isaías 42, verso 6. "Eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, e o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios." Essa passagem foi aplicada a Jesus no Novo Testamento. Vamos ver, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 32. "Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel." Vamos ver também João 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." Mas também foi aplicada à igreja, porque ela continuaria a missão de Jesus de ser luz para o mundo. Vamos confirmar isso em Atos capítulo 13, verso 47. "Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra." A lição desta semana enfatiza 3 temas principais. Primeiro, consideraremos a relação entre fé e obras. Também veremos que, como cristãos, somos chamados a ser luz para o mundo, seguindo os passos de Jesus e compartilhando nossa vida com os outros.
E por fim, veremos que as provações e dificuldades que enfrentamos em nossa caminhada cristã nos fortalecem para desafios maiores na obra de Deus. Elas são instrumentos usados por Deus para desenvolver qualidades essenciais e indispensáveis para um ministério frutífero. Dwight L. Moody contou a história de dois homens que eram responsáveis por uma luz giratória em um farol localizado em uma costa rochosa e assolada por tempestades. De alguma forma, o maquinário apresentou defeito e a luz deixou de girar. Com medo de que aqueles que estivessem no mar a confundissem com outra luz, eles trabalharam durante toda a noite para manter a luz girando. Moody concluiu: mantenhamos nossas luzes no lugar certo para que o mundo veja que a religião de Cristo não é uma farsa, mas uma realidade. Jesus usou a metáfora da luz para ilustrar que a fé se torna visível por meio de boas obras, conforme está em Mateus capítulo 5, verso 16. Então vamos nos aprofundar no primeiro ponto explorado pela lição durante esta semana: fé e obras. C.S. Lewis fez a seguinte e instigante declaração sobre a relação entre fé e obras. Ele disse: os cristãos sempre se envolveram em discussões para tentar definir se o que os leva para o lar eterno são as boas ações ou a fé em Cristo. A Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte completa: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. Temo que esse seja o tipo de coisa que temos de confrontar no cristianismo, e fico intrigado com isso, mas não surpreso. Na verdade, Paulo esclareceu a relação entre fé e obras em Filipenses 2, versos 12 e 13. Embora devamos desenvolver nossa salvação, as obras não exercem papel salvífico. Como Tiago ensina, as obras são a evidência de uma fé genuína e salvífica. Vamos ler Tiago 2, verso 18. Ele diz: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Vamos ler também Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Uma fé sem obras não é fé de forma nenhuma. Nas palavras de Tiago, esse tipo de fé é morta e inútil. Ao dizer: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, Paulo provavelmente se referiu à responsabilidade que recai sobre cada cristão em relação à salvação que já havia sido abraçada por meio da fé e que deveria ser desenvolvida com temor e tremor. No texto original grego, a frase com temor e tremor aparece no início da sentença para dar ênfase. Com temor e tremor desenvolvam a sua salvação. Os estudiosos debatiam o significado da expressão com temor e tremor, oferecendo várias interpretações e afirmando que ela envolvia 4 aspectos. Primeiro, era uma preocupação com o possível risco de fracasso. Segunda,
uma atitude de submissão. Terceira, poderia ser uma devoção humilde a Deus. Ou quarto, uma combinação de todos esses elementos. Paulo também aplica essa linguagem em outras partes de seus escritos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, temor e tremor parecem refletir a ansiedade de Paulo quanto à possibilidade de fracassar em sua missão em Corinto. Em 2 Coríntios 7,15, que diz: "E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor." Essas palavras indicam a confiança que Paulo tinha de que os coríntios cumpririam o que se esperava deles. Em Efésios, capítulo 6, verso 5, que diz: "Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo." Essas expressões enfatizam a importância de se ter um senso de dever. Uma análise dessas passagens sugere que, em linhas gerais, a expressão "com temor e tremor" em Filipenses 2,12 aponta para o elevado senso de responsabilidade que os crentes deveriam desenvolver em relação à sua salvação. Suas obras eram uma indicação de que estavam tratando esse assunto com seriedade. Vamos tratar agora do tópico Luzes para o Mundo. A imagem da luz é constantemente aplicada na Bíblia como uma metáfora para a missão. No Antigo Testamento, o próprio Deus é descrito como a fonte suprema da qual a luz emana. O salmista escreveu: "O Senhor é a minha luz." Estas palavras estão registradas em Salmo 27:1. Vamos ver também Salmo 4, verso 6. Há muitos que dizem: "Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto." Salmo 89, verso 15. "Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença." Temos outras passagens também aí. De modo semelhante, falando em nome do seu povo, o profeta Miqueias declarou: "O Senhor será a minha luz, ele me levará à luz." Miqueias, capítulo 7, versos 8 e 9. Em Isaías 42, verso 6 e Isaías 49, verso 6, o servo do Senhor é referido como luz para os gentios. Em Isaías 49, verso 6, o leitor recebe uma explicação adicional: "Para que você seja a minha salvação até os confins da terra." Os autores do Novo Testamento compreenderam essa metáfora e a aplicaram de forma consistente. Vamos verificar Lucas capítulo 2, verso 32. "Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel." João 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." João 9, verso 5. "Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Atos 13, verso 47. "Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra." E Atos 26, verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. É interessante notar que a metáfora mais significativa para a igreja nos primeiros capítulos do Apocalipse é a dos candelabros. Nesse sentido, vários estudiosos concordam que o abandono do primeiro amor
por parte de alguns na igreja de Éfeso estava relacionado ao enfraquecimento de seu zelo missionário. Vamos ver Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Assim, Jesus advertiu que, a menos que se arrependessem, ele removeria o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2, verso 5. Conforme mencionado anteriormente, a expressão confins da terra aparece em Isaías 49, verso 6, em conexão com a metáfora da luz. Essa mesma expressão ocorre 2 vezes no livro de Atos para ilustrar a abrangência da tarefa missionária da igreja. Embora a metáfora da luz não ocorra diretamente em Atos capítulo 1, verso 8, ela pode estar implícita com base em Atos 13, verso 47. Vamos ler. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Esses dados ajudam a compreender melhor a exortação de Paulo aos filipenses para que brilhassem como luzeiros no mundo. É importante observar que Paulo sugere que os crentes de fato eram luzes no mundo, quando demonstravam unidade entre si. Afinal, o chamado para ser luz é também um chamado para a comunhão da luz. Paulo via os cristãos como estando unidos em uma comunidade na qual podiam encorajar e fortalecer uns aos outros como filhos da luz. O último tópico do nosso estudo adicional: as qualidades para um ministério bem-sucedido. A partir da descrição de Timóteo e Epafrodito em Filipenses capítulo 2, versos 19 ao 30, é possível inferir várias qualidades essenciais para um ministério bem-sucedido. Paulo retrata Timóteo como alguém que tinha o mesmo sentimento, importava-se sinceramente com os outros, buscava os interesses de Cristo Jesus, possuía um caráter provado e demonstrava uma atitude de serviço. Isso tudo está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 20. A palavra grega traduzida como mesmo sentimento é isopsikon, que ocorre apenas no Novo Testamento. Ela também aparece uma vez na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, no Salmo 55, verso 13, onde é traduzida como meu igual. Quanto a Epafrodito, Paulo primeiro o apresentou em relação a si mesmo. Ele era um irmão, cooperador e companheiro de lutas. Era também um mensageiro, do grego apóstolos, enviado por Paulo aos filipenses e alguém que lhe ministrava nas necessidades. Isso indica que Epafrodito era um companheiro muito fiel e leal. Em seguida, Paulo o retratou em relação aos filipenses. Nesse sentido, Paulo afirmou: ele tinha muita saudade de todos vocês. Em outras palavras, Paulo quis dizer: ele sente falta de vocês. Isso sugere que, como líder cristão, Epafrodito amava profundamente as pessoas a quem servia e cuidava delas. Epafrodito foi um líder cristão tão comprometido que, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Esses homens deram tudo pela obra de Cristo. Deus também espera que entreguemos o nosso melhor. A partir de agora, vamos à aplicação para a vida. Somos completamente dependentes de Deus para a salvação, que recebemos por meio da fé. Paulo não poderia ter sido mais claro ao dizer:
Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. É por meio da fé que caminhamos desta vida para a que está por vir. A carta aos Hebreus deixou esse ponto muito claro ao repetir constantemente a expressão pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10. A experiência da salvação inevitavelmente nos conduz às boas obras. Como as boas obras são destinadas a beneficiar o próximo, elas não são naturais para os pecadores. Por isso, é Deus quem nos capacita a realizá-las. Filipenses 2:13. Jesus disse aos discípulos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Essa ordem enfatiza a estreita relação entre deixar a luz brilhar e praticar boas obras. Ao realizarem boas obras, os crentes fazem brilhar sua luz neste mundo de trevas. A escuridão é símbolo do pecado. Vamos ver, por exemplo, João capítulo 3, versos 19 e 20. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vamos ver também Lucas, capítulo 22, verso 53. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Os cristãos são chamados a iluminar o mundo com a luz do Evangelho da glória de Cristo, a fim de brilhar sobre aqueles cujo entendimento o Deus deste século cegou. 2 Coríntios 4, verso 4. A gente termina a lição desta semana com as seguintes perguntas: como as boas obras estão relacionadas com a experiência da salvação? E a segunda pergunta: de que maneira você pode deixar a luz brilhar neste mundo em trevas? A lição desta semana nos ensinou que Deus valoriza mais o caráter formado do que a visibilidade alcançada. Quando permitimos que Ele trabalhe em nós, até as pequenas fidelidades passam a ter peso eterno. Se este estudo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com a sua classe da Escola Sabatina e com outras pessoas que desejam crescer na fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações para seguir conosco diariamente no estudo da palavra. Eu desejo a você um feliz e abençoado dia de preparação para o sábado. Que o Senhor organize seus pensamentos, aquiete o coração e conduza você a um descanso santo e significativo. Nos vemos no próximo estudo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2:14.